Olá novamente, essa é a nossa aula 23. Nesse vídeo eu irei mostrar a parte 2 dessa aula, que é justamente sobre empuxo passivo. Então aqui nosso programa de aula. Bem, turma, aqui só relembrando alguns conceitos, nós vimos que o empuxo ativo, ele é justamente, né, o esforço que empurra uma estrutura, que reage tendendo a afastar-se do maciço, ok? Então, toda vida que você tem um esforço que está empurrando uma estrutura e que essa estrutura tende a se afastar, é o que a gente chama de empuxo ativo. Já o empuxo passivo é quando a estrutura é empurrada contra o solo. Ou seja, então você tem aqui a estrutura, ela está sendo empurrada contra o solo que está aqui do lado esquerdo. Então, esse solo que está sendo comprimido, ele está atuando aí de forma passiva. Vimos ainda que o empuxo ativo acontece da seguinte maneira. Você tem a tensão vertical, sempre constante, e a tensão horizontal, no seu estado aqui em repouso, né, na hora que você tem uma escavação aqui, um desconfinamento, por exemplo, desse solo. Esses esforços horizontais, né, devido a esse desconfinamento, esses esforços horizontais elas tendem a reduzir, certo, gente? Então, essa tensão horizontal ou a tensão principal menor, ela tende a reduzir até encostar na envoltória de ruptura, certo, gente? Então, essa tensão horizontal ela vai reduzindo até um limite, que nesse limite o solo tende a romper. É isso que nós chamamos de equilíbrio limite. É justamente isso, o equilíbrio no limite, né, da ruptura do solo. Tá? Vimos que a equação que rege essa tensão principal menor, que é σ3, ela é em função aqui de σ1 vezes um coeficiente de empuxo, menos 2 vezes a coesão, vezes a raiz quadrada desse coeficiente Ka. Vimos também que a tensão σ1 vai ser a tensão vertical, ok? E a tensão horizontal vai ser a tensão σ3, como a gente já tinha visto tradicionalmente nas outras aulas aí de mecânica dos solos. Então, em vez de ser σ3, nós temos σh, que é a tensão horizontal, vai ser igual a tensão vertical vezes o Ka, menos 2 vezes a coesão, raiz quadrada de Ka. Todavia, gente, no estado passivo, o comportamento do solo ele é um pouco diferente. Você tem aqui o círculo de Mohr. Nós estamos analisando no estado em repouso, então o círculo de Mohr ele está bem abaixo daqui da envoltória de ruptura. Porém, nós vimos que o solo ele passa a ser comprimido, certo? Então, aqui é só exemplificando, o solo no seu estado passivo, né, a estrutura ela está sendo empurrada e está comprimindo esse solo. Ou seja, gente, as tensões horizontais, em vez de reduzirem, nesse caso do passivo, ele está aumentando. E ele vai chegar, né, ele vai ser aumentado até um ponto que o solo não aguenta mais e ele rompe por compressão. Vamos ver aqui no círculo de Mohr como é que é isso. Bem, a tensão vertical, em qualquer ponto aqui no seu estado passivo, ela continua sendo constante. Só que a tensão horizontal agora vai aumentar, certo, gente? Então, o círculo de Mohr vai ter aqui, né, uma configuração um pouco menor. Por quê? Porque a tensão horizontal está aumentando e a tensão vertical está constante. Então, vai aumentando, vai chegar um ponto que a tensão horizontal vai se igualar à tensão vertical, devido a essa compressão no estado passivo. E aí, vai aumentando, 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 até o solo tocar a envoltória e romper. Então, o que a gente nota? Na configuração do círculo de Mohr, ali no estado ativo, nós tínhamos que a tensão horizontal ele era σ3 e a tensão vertical era σ1. Nessa configuração agora do estado passivo, você tem uma troca, certo? A tensão vertical agora ela passa a ser a menor tensão no círculo de Mohr. Então, a tensão vertical ela passa a ser
σ3, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, a tensão vertical vai ser agora σ3. E a tensão horizontal, que tradicionalmente a gente sempre viu em alguns exemplos, que a tensão horizontal era a menor tensão, agora passa a ser a maior tensão que nós temos, certo, gente? Então, a tensão horizontal ela passa a ser σ1. Então, turma, analisando aqui o nosso problema, nós vimos que a expressão geral ele é σ3 igual a σ1 vezes Ka, menos 2 vezes a coesão, que multiplica a raiz quadrada de Ka. Para o estado passivo, σ3 agora é a tensão vertical e σ1 a tensão horizontal. Então, ó, tensão vertical vai ser igual a tensão horizontal, que multiplica Ka, menos 2 vezes a coesão, vezes a raiz quadrada de Ka. Ok, notamos aqui que temos uma inversão, né, nas tensões verticais e horizontais. A expressão que eu quero, gente, é justamente das tensões horizontais do meu problema. Aqui, por exemplo, ó, essa parcela aqui eu posso colocar para o outro lado, somando. Então, ó, tensão horizontal, que multiplica Ka, ela vai ser igual a tensão vertical mais 2 vezes a coesão raiz quadrada de Ka. O K está multiplicando aqui a tensão horizontal. Eu posso passar para cá, ó, dividindo esse e dividindo esse. Então, a tensão horizontal vai ser igual a σV dividido por Ka, mais 2 vezes a coesão, vezes a raiz quadrada de Ka, dividido por Ka. Então, turma, essa expressão ela pode ser simplificada aqui, ó, da seguinte maneira, tá? Eu apenas coloquei aqui em evidência o σV vezes 1 sobre Ka, mais 2 vezes a coesão, que multiplica aqui a raiz quadrada de 1 sobre Ka, certo, gente? Então, raiz quadrada de Ka sobre Ka é a raiz quadrada de 1 sobre Ka, tá? O que a gente pode fazer, ó? A gente pode fazer o seguinte, chamar 1 sobre K de Kp, que seria o coeficiente de empuxo passivo. E aí a nossa expressão geral ela passa a ser da seguinte maneira, ó. Tensão horizontal vai ser igual a tensão vertical, que multiplica Kp, mais 2 vezes a coesão, vezes a raiz quadrada de Kp. Então, essa é a expressão geral para o empuxo, né, para a tensão horizontal no estado passivo, tá? Que mais? O coeficiente de empuxo, gente, a gente viu aqui, ó, que o Kp ele vai ser igual a 1 sobre o Ka. Isso aqui já é uma relação. Então, se você calcular Ka, você já obtém aí o Kp, né, fazendo aí o inverso, né, desse valor do Ka. O K, gente, ele é 1 menos seno de φ sobre 1 mais seno de φ. Então, o Kp, né, já que ele é o inverso do K, vai ser 1 mais seno de φ dividido por 1 menos seno de φ. Essa expressão aqui, gente, ela vai ser tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2. O Ka era tangente ao quadrado de 45 graus menos φ sobre 2, tá? Então, essa expressão matemática aqui, gente, ela pode ser resumida nessa outra, como vocês estão vendo. Então, turma, para solos arenosos, nós temos aqui um maciço de profundidade Z. As tensões horizontais, gente, vão ter o mesmo comportamento no estado passivo em relação ao ativo. Você vai ter aqui, para as tensões verticais, um comportamento linear. Para as tensões horizontais, do mesmo jeito, certo? Aqui na base, a tensão horizontal ela vai ser Kp vezes gama vezes Z para solos arenosos, certo? Que mais? O coeficiente Kp, a gente já viu que é 1 mais seno de φ dividido por 1 menos seno de φ, ou tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2, tá? Então, aqui algumas expressões gerais aí para o empuxo em solos arenosos, ok? Que mais? O empuxo, se é um diagrama triangular, o empuxo ele vai se dar a 1/3 da altura. Que mais? Para solos coesivos, você vai ter a seguinte configuração,
diagrama ele vai se dar de uma forma agora trapezoidal. Por quê? Porque a nossa expressão matemática, gente, ela vai ser Kp vezes sigma v, somando agora duas vezes a coesão vezes a raiz quadrada de Kp. Então, diferente das tensões horizontais para o estado ativo, que você tinha uma parcela negativa, agora não, você vai ter uma parcela aqui positiva, certo? A coesão ela vai aumentar, né? A coesão ela vai aumentar os esforços horizontais do meu problema, tá? E o impulso ativo ele vai ser a integração dessa área trapezoidal, tá? Em relação ao ponto de aplicação, aí você tem que decompor, né, esse diagrama em figuras geométricas com centroides conhecidos, né? Por exemplo, um retângulo, um triângulo, e aí você calcula esse ponto de aplicação em função desse diagrama, tá? Que mais? O impulso ativo, em relação aos planos de ruptura, nós vimos que nós temos a seguinte configuração, né? O ângulo de ruptura formado em relação à horizontal, ele vai ser alfa, tá? Então, a gente tem aqui o ângulo alfa, nós vimos que é 45 graus mais φ sobre 2, tá, gente? A gente deduziu isso já em algumas aulas atrás, né? Então, é só um conceito para vocês relembrarem, tá? Então, os planos de ruptura no estado ativo, ele vai formar esse ângulo com a horizontal de 45 graus mais φ sobre 2. E no estado passivo? No estado passivo, gente, a tensão vertical agora é σ3 e a tensão horizontal que é σ1. Então, quando eu ligo uma reta em relação à minha tensão horizontal até o meu ponto de ruptura, o ângulo formado vai ser agora 45 graus menos φ sobre 2, certo? Então, esse ângulo desse plano de ruptura, né, ligando aqui a tensão principal maior, que agora é a tensão horizontal, né, ela vai formar esse ângulo aí que nós vimos, tá? Então, os planos de rupturas, eles vão formar um ângulo agora de 45 graus menos φ sobre 2, tá? E esses são planos de rupturas no estado passivo. Aqui um exercício para nós avaliarmos os esforços passivos em um exemplo. Aqui ele pede para determinar os impulsos ativos e passivos do problema a seguir. Nós temos aqui, ó, um maciço único de solo, nós temos um peso específico de 20 kN, um ângulo de atrito de 25,5. Nós temos aqui esse maciço de solo sendo contido por um muro de 5 metros de altura, né, com aqui na base 1 metro, né, de solo, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer, gente, primeiro, vamos identificar os tipos de impulso que está no nosso problema. Nós vamos ter aqui esse maciço de solo empurrando o muro. Então, aqui são esforços ativos, né, no estado ativo. Esse muro ele vai ser empurrado, que vai comprimir essa camada aqui de 1 metro de solo. Então, aqui, gente, no pé desse muro, você vai ter um estado passivo, tá? Então, se você tem os dois estados ativos e passivos, vamos ter que calcular os impulsos resultantes de cada estado desse, né, de cada região dessa, tá? Para isso, vamos calcular primeiramente os coeficientes de impulso ativo e passivo. O coeficiente de impulso ativo é tangente ao quadrado de 45 graus menos φ sobre 2. O φ é 25,5, substituir aqui na nossa equação. Isso me dá um K de 0,40. Podemos fazer o nosso Kp, gente, 1 sobre o K ou calcular por essa outra equação, certo? Em vez de ser subtraindo, agora vai ser somando φ sobre 2. Então, aqui o nosso valor, o Kp ele vai ser o valor aí de 2,51. Então, calculado aí os coeficientes K e Kp, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular agora as tensões verticais. E nós vamos dividir esse cálculo em duas regiões. Por quê? Porque você vai ter tensões verticais aqui, ó, nessa região ativa
e você vai ter tensões verticais aqui na região passiva. Então, para o lado ativo, eu vou calcular a tensão horizontal, aliás, a tensão vertical aqui para Z igual a zero. Não temos carregamento, gente. Eu vou já simplificar direto, a tensão vertical é zero, tá? Não tem carregamento nenhum, não tem solo acima desse ponto, então não faz sentido a gente ficar calculando, tá? Então, tensão vertical igual a zero. Para Z igual a 5 metros, a tensão vertical vai ser gama 1, que é o gama do solo, vezes Z1, que é essa profundidade aqui de 0 a 5 metros, tá? O peso específico do solo é 20, o Z é 5, isso aí me dá 100 kPa de tensão vertical. Então, aqui os resultados, só para a gente relembrar para o próximo slide, tá? Para o estado passivo, nós vamos calcular aqui, ó, mesma coisa, para Z igual a zero e para Z igual a 1. Então, para Z igual a zero, não temos carregamentos, a tensão vertical é zero. Para Z igual a 1, a tensão vertical vai ser o gama do solo vezes Z2, que eu estou chamando aqui, como se aqui fosse Z1, e essa espessura aqui fosse Z2. Faltou só colocar aí uma legenda, mas é compreensível aqui a resolução, tá, gente? Então, o Z2 aqui é essa espessura aqui de 1 metro, tá? Então, a tensão vertical vai ser 20 vezes 1 metro de coluna de solo, que dá aí 20 kPa. Então, colocando aqui os valores, para Z igual a 0 e Z igual a 1. Agora, a gente calcula as tensões horizontais. Também a mesma coisa, você calcula para o estado ativo e passivo. Para o estado ativo, para Z igual a 0, a tensão horizontal vai ser essa expressão matemática. O K é 0,40 vezes 0, já que aqui a tensão é 0, menos 2 vezes a coesão, que é 0, vezes a raiz quadrada de 0,40, que é o coeficiente de empuxo. Como é que eu sei que a coesão é 0? Bem, gente, a questão ela não está me fornecendo aqui o valor da coesão, então eu posso presumir que a coesão seja nula, certo? Estamos aqui sendo a favor da segurança. Então, quando a questão não fornece esse parâmetro, você pode adotar, você pode presumir que o valor é nulo, tá? Que mais? Então, a tensão horizontal vai ser 0. E para Z igual a 5 metros, fazemos a mesma coisa. Está aí a tensão horizontal. Tensão vertical em 5 metros é 100 kPa, vezes Ka, que é 0,40, menos 2 vezes 0, vezes a raiz quadrada de Ka. Então, gente, a tensão horizontal no lado ativo, que é o lado que nós temos aqui os impulsos ativos. Então, a tensão horizontal aqui nesse lado ativo, gente, vai ser igual a 40. Então, o diagrama cresce de 0 até 40. Vamos agora calcular para o estado passivo. Então, para Z igual a 0, a tensão horizontal vai ser 0, certo, gente? A gente pode até substituir aqui os valores na nossa expressão, né, agora com Kp, e agora também somando, né, a essa outra expressão matemática, mas não muda o fato da tensão horizontal ser 0. Por quê? Porque o solo não é coesivo e nós não temos carregamentos, ok? Que mais? Para Z igual a 1, temos aqui a equação matemática. Então, substituindo aqui os valores, a tensão vertical é 20, desse lado aqui. O Kp é 2,51, mais 2 vezes 0, vezes a raiz quadrada de 2,51. Então, aqui vai para 0, vai ficar só 20 vezes 2,51, que dá 50,2 kPa. Então, a tensão horizontal ali cresce de 0 até 50,2 kPa. Então, o cálculo do impulso ativo, turma, é só essa área triangular. Você tem aqui, a altura de 5 metros, a base aqui ele chega até 40 kPa de tensão horizontal. Fazendo o cálculo da área, 40 vezes 5 dividido por 2, isso me dá o valor de 100 kN.
O ponto de aplicação, isso aqui é um triângulo, o ponto de aplicação ele vai ser 1/3 da altura, né, em relação aqui a esse ponto no pé da minha estrutura, tá? Então, y vai ser igual a z dividido por 3, dá 1,7 metros. Para o empuxo passivo, nós temos esse triângulo aqui. Esse triângulo ele tem 1 metro de altura e 50,2 de tensão horizontal. Então, aqui, ó, 1 metro de altura, 50,2 kPa de tensão horizontal. O empuxo passivo vai ser igual a essa área desse triângulo. Então, aqui, ó, multiplicando 50,2 vezes 1 dividido por 2, isso vai me dar um empuxo de 25,1 kN. Ponto de aplicação. O ponto de aplicação, gente, da mesma forma, é um triângulo com uma altura de 1 metro. Então, o ponto de aplicação é 1/3 dessa altura. Então, turma, com isso nós concluímos o nosso assunto sobre empuxos. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu recomendo que vocês acessem lá o livro do Das, no capítulo 13, ou no capítulo 4, do livro 2 do Caputo. Na próxima aula, nós iremos ver agora muro de arrimo, ok? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.